E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante, de bastante reflexão, porque estamos aqui recebendo hoje a Antonieta Costa. Primeiro, olha, professora Antonieta Costa, né, mais conhecido como Nieta, é isso? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. De verdade, viu? Faz muita diferença nós podermos, assim, ter pessoas como você aqui. Eu que agradeço, dizer para você e para as pessoas que nos estão acompanhando, dizer que é muito importante poder fazer essa troca. A gente sempre trabalha com trocas, né? É sempre bom fazer essa troca, porque nós, mulheres negras, nós, pessoas da comunidade negra, nós precisamos dialogar, falar sobre as nossas lutas, falar sobre as nossas vidas, chamar a atenção da comunidade para as mazelas que ainda afetam a comunidade negra. E esse espaço, eu já até agradeço, é um espaço que é muito importante, né, para nós da comunidade negra. Tivemos aí uma data importante, né, que acabou de passar, o dia 20, Sim. que simboliza aí a morte de um dos grandes que lutou muito, né, pelo nosso povo. E é importante lembrar e é importante trazer isso para o nosso dia a dia também, né? Sim. Falar sobre isso, para que as pessoas assim entendam de verdade o que representa, principalmente um feriado como esse que acabou de passar do dia 20, não é verdade? Sim, com certeza. É importante a gente poder usar o 20 de novembro como espaço de reflexão. A gente precisa refletir sobre as nossas vidas. Como que está o povo negro hoje? Quais as mazelas que ainda atingem o povo negro? Como o racismo, a discriminação racial. Presente, existe ainda, embora maquiado, todo mundo finge que não existe mais. Exatamente. Mas para isso, Elga, a gente precisa entender em que país a gente está. A gente está no Brasil, o Brasil que é estruturado no racismo, o Brasil que ainda não tem um processo de desconstrução efetivo. Nós temos leis, nós temos resoluções, mas a gente ainda precisa, em 2021, chamar a atenção da população para a discriminação racial, para as intolerâncias religiosas, para as intolerâncias diversas que acontecem e que culminam em violências trágicas. Primeiro eu dou 80 tiros, depois eu pergunto quem é. Então a gente sempre diz lá no Movimento Negro, no nosso grupo de mulheres, nós precisamos saber quem somos, porque se a gente não sabe quem a gente é, a sociedade sabe e já escolheu o nosso lugar na sociedade. Eu sou Antonieta, mulher preta, professora, e estou aqui batendo papo com você. A hora que eu saio daqui, eu sou apenas uma mulher negra, mas... E aí eu preciso entender o meu papel. Eu preciso entender o quanto é importante eu me compreender quanto mulher negra. Porque aí eu posso mudar essa sociedade. Eu posso ajudar no processo de desconstrução do racismo. Eu falo muito em equidade, eu falo muito em sociedade mais justa, mais igualitária. Mas qual o meu papel nisso? E aí é entender o que Angela Davis diz. Nós não precisamos mais de pessoas que não sejam racistas. Nós precisamos de pessoas antirracistas. E o que é pessoas antirracistas? São pessoas que lutam e combatem contra o racismo. Eu não sou racista, mas eu estou vendo o meu amigo, o meu vizinho, o meu colega ser discriminado e eu não faço nada. Ou me silencio ou compartilho com a discriminação. Isso é muito comum no nosso dia a dia, mais comum até do que a gente imagina. Com certeza. E é disso que a Angela Davis fala. Não dá para fazer revolução no conforto. A gente não muda nada no conforto. É necessário que você se posicione contra o racismo, que você se posicione contra todas as intolerâncias. E esse posicionamento seu ou sua, que está em casa, salva vidas. Com certeza. O nosso posicionamento salva vidas. Porque se eu me posiciono contra o racismo, eu ajudo a diminuir o racismo. Porque tem muitos palestrantes, né, Antonieta? Sim. Só que a atitude falta de muitos. Eu compreendi muito a sua colocação. Tenho certeza que ninguém melhor que você, que vivencia isso diariamente, está à frente há tanto tempo de vários movimentos, né, que combate e que passa a informação de forma correta, diríamos assim, porque a gente precisa entender direito
toda essa história, todo esse passado, tudo que eu acho que as pessoas falam muito sem saber do que estão falando, entende? Sim, não entendo. Meu pai sempre dizia, nunca fale do que você não sabe. Sim. E dizer que assim, a gente precisa entender muita coisa nesse país. Mas para entender eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso buscar. E é dessa busca que a gente quer conversar hoje. A gente fala de oportunidades. Muita gente fala, é mimimi do povo preto. Mas quando a gente fala de cotas, quando a gente fala de cotas, isso é muito questionado. Porque cotas é medidas paliativas. E a gente precisa entender o país que a gente está. Quando a gente vê lá apontando a universidade pública, para quem que foi feita a universidade pública? Para atender quem? Qual público que não se encontrava dentro dessa universidade pública? A cota vem com essa perspectiva de sanar... Você é a favor das cotas? Sim, nós somos a favor, lutamos a favor das cotas, tanto cotas estaduais quanto cota na Universidade Federal. E o porquê da cota, é interessante a gente entender o porquê da cota. Porque não se trata de desigual como igual. Eu sou Antonieta, aluna de escola pública, e competir de igual para igual com um aluno que não é aluno de escola pública, aluno que tem, quando a gente fala da política de privilégios, é que tem um acesso melhor que meu. Sim. E dentro da rede de ensino, quando você está no ensino público, você sabe a dificuldade que você tem de uma biblioteca, você sabe a dificuldade que você tem na tecnologia, para você acessar os bens tecnológicos, você sabe de todas as dificuldades, entendeu? E quando você tem um acesso maior a esses bens educacionais, a sua vantagem é maior. E quando a gente fala, não se trata de desigual como igual, porque a gente gera desigualdade, e aí eu não estou dizendo de capacidade, e aí a gente precisa discutir meritocracia, porque a gente escuta muito falar em meritocracia, mas a gente não discute meritocracia. O que é meritocracia? Quando você reproduz a meritocracia, no que você está pensando? O que é mérito? Nós temos, quantos mil alunos nós temos na rede pública estadual, municipal, do nosso estado? Nós temos aqui no Mato Grosso 60% da população negra. Nós temos na capital 54% desse mesmo público. A gente não tem política pública que atenda essa comunidade. E é muito fácil dizer que o racismo não existe, né? É muito fácil dizer que a negrada está aí reclamando de quê? Por que elas querem cota? Cota para alunos de escola pública, né? Numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de acesso e numa perspectiva principalmente de diminuir a exclusão que já vem de muito tempo. Isso é fundamental. É a história do povo negro, né? Sim. Que vem de uma escravidão. Então, assim, é muito complicado você acreditar que em tão pouco tempo a gente conseguiria sanar totalmente essa desigualdade, né, esse preconceito. Então, assim, muitos questionam as cotas. A gente ouve sobre isso. Por quê? Falam bem assim, se é a questão de desigualdade, então todo aluno de escola pública, então, que infelizmente, seja branco, seja japonês, seja de qualquer, seja amarelo, seja negro, deveria ter direito às cotas. Mas eles têm. Eles têm? Eles têm. Aí é que tá. A gente precisa entender o que é cota. O que é cota? Cota é para sanar esse déficit que se tem na educação. E aí a gente tem 50% para alunos de escola pública. Dentro desse 50% tem um recorte para alunos negros. Entendi, entendeu? Perfeito. Então a cota é 50% Você vê que a desinformação, Antonieta, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Sim. Eu mesmo ouvia muito isso, parava para refletir e não tinha essa informação. Sim. E tem mais, a gente precisa entender o que é cota. Cota é uma medida paliativa. O que é uma medida paliativa? Ela tem tempo. Por exemplo, a cota na Unemat, na Universidade Estadual, ela completou 10 anos. Ela pode continuar? Pode, tanto que foi assinado o decreto para continuar mais 10 anos. Por quê? Porque chegou aquele período, daqui a 10 anos, se já tiver sanado, acabou a cota. Mas 10 anos é muito pouco, né? Mas 10 anos é muito pouco para a gente poder sanar toda essa deficiência. Se você for lá, nós somos muitos na universidade pública agora, mas não no cursos de pico, como direito, como medicina. A gente não está nesses cursos que são os cursos mais
mais procurados, né? Principalmente por um grupo que a gente chama de grupo elitizado, de grupo que tem o maior acesso a todos os bens. Então a gente precisa entender, eu matriculo meu filho a vida inteira, pago professor particular, aula particular, todos os acessos de bens educacionais ele tem, e depois ele fica nessa vaga da escola, da universidade gratuita, pública, que é o lugar de quem não tem dinheiro para pagar, que é o lugar de quem também está estudando, de quem também... É interessante pensar que as pessoas acham que a cota, ela diminui, que a pessoa vai ser pior. A prova é a mesma, o conteúdo é igual. O que diferencia é que eu vou competir com os iguais, eu vou competir com os alunos de escola pública. Então, por isso que a gente fala, tratar desigual como igual... gera desigualdade, porque eu estou competindo com alunos de escola pública que estão igual a mim. Eles estudaram lá, eles tiveram o mesmo conhecimento, eu e você somos da mesma escola, você, por exemplo, estudou numa escola pública municipal, eu estudei numa estadual, mas tudo é público, né? O acesso nosso é igualitário de conhecimento. O acesso dos alunos da escola particular é igualitário de conhecimento. E aí eu não posso fazer uma corrida com uma pessoa anã, uma deficiente e uma pessoa que tem 1,80 m e mandar eles chegarem no mesmo tempo no mesmo lugar. É esse entendimento que eu preciso ter para poder compreender cotas em todos os sentidos, que a gente chama também de ações afirmativas. Mas para isso, eu preciso discutir privilégios, eu preciso discutir branquitude, eu preciso entender que o país está estruturado no racismo, eu preciso compreender que esse grupo, denominado grupo negro, a comunidade negra, ele não é descendente de escravo, ele descende de reis, rainhas, príncipes, e que teve por um período longo, basicamente 400 anos, em situação escrava nesse país, onde foi negado todos os seus direitos, né? E aí, por isso que a gente discute política de reparações. Por isso, e a cota é uma das políticas de reparações. E é importante a gente entender também que nós construímos a base desse país, nós contribuímos na literatura, na ciência, na gastronomia. Nossa. E as pessoas falam muito da cultura, da dança, da comida, mas a gente contribuiu em todos também, mas existe também outro. Então, quando olha pra gente, assim, o quanto nós contribuímos, nós temos um país lindo. E isso não faz eu excluir o meu irmão branco, a minha irmã branca. Eu fazer com que o meu irmão branco, a minha irmã, compreenda a necessidade de estarmos juntos no mesmo patamar de igualdade. E é esse patamar de igualdade que a cota traz. Então, eu não posso e não devo reproduzir, sabe, o racismo, a discriminação, a exclusão. Porque quando eu nego a cota, eu não compreendo a cota porque eu não quero compreender. Isso. Porque é leitura, nós temos livro, nós temos internet. E aí... Se quem você quiser, tem como informar. E dizer também... Mas muitos querem discutir sem saber do que sem saber. E isso é muito comum hoje em dia. Sim. E dizer também que não fomos nós, o povo preto, que resolveu entrar em estado de exclusão. Tem que também deixar isso explícito, que não somos nós, mulheres negras, que resolvemos dizer que a mulher negra da região centro-oeste está em pior estado de exclusão. Quem diz isso é o IPEA, que aponta que as mulheres negras na região centro-oeste se encontram em pior estado de exclusão. Quem diz... São dados, né? São dados. Quem diz que... o dossiê das mulheres negras do Brasil que aponta isso. Mas o IPEA também aponta o índice de desigualdade. E aí, quando você vai relacionar isso à comunidade negra, é alarmante. Alarmante também saber que nós estamos em 2021 e o Anuário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, porque... O Anuário Nacional de Segurança Pública, o 15º Anuário Nacional de Segurança Pública, que saiu agora, logo, está quentinho, saiu agora em julho, e o anuário ele aponta a questão da segurança no Brasil inteiro. E aí você faz o recorte, vamos falar de Mato Grosso, porque nós estamos aqui. E aí lá fala que nós passamos em primeiro lugar no número de feminicídios. Nossa. Né? Então é muito complicado, porque uma coisa vai puxando a outra. Quem são essas mulheres que morreram? Aonde estão a família dessas
dessas mulheres. A gente precisa implementar a política de monitoramento para a gente entender quem está morrendo mais. Por que essas mulheres estão morrendo? Porque agregado ao machismo, agregado à xenofobia, à misoginia, né, e todas as formas de intolerâncias correlatas, a gente também tem uma coisa muito forte que está dentro do machismo, que é o poder, a certeza de ser dono do outro. Entendo. Então eu não sou companheiro, eu não sou o namorado, o marido, eu sou o dono daquela mulher. E como dono, eu posso fazer o que eu quiser com aquele corpo, com aquela mente. E aí a gente precisa entender que a desconstrução do processo das mulheres, ele começa muito lá atrás, porque nós todas somos mulheres. E quando a gente fala das mulheres negras, aí é bom lembrar que o feminismo também não incluiu a mulher preta. Tratava a mulher também como se todas nós fôssemos iguais. Como se todas nós tivéssemos os mesmos gostos, o mesmo perfil de beleza, né? Eu sou gorda, a outra é magra, eu sou preta, meu cabelo é pichain e é lindo, meu nariz é chato, o meu jeito é esse. O seu é lindo, e a minha irmã loira também. Viva a diversidade, viva a diversidade. E a gente não cresce na igualdade, a gente cresce na diferença. Somos diferentes, graças a Deus. Que bom que somos diferentes, porque nós estamos crescendo. Com certeza. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E dizer que a gente tem que reforçar essa coisa da diversidade, por quê? Porque mesmo eu, Antonieta, mulher preta, eu sou diferente da minha irmã, mulher preta, quilombola, que tem que, para acessar um bem de saúde cultural, educacional, às vezes ela está 20, 30 quilômetros, e eu não preciso porque eu sou uma preta urbana. Então, entender isso. Por isso que o Instituto de Mulheres Negras trabalha com as mulheres nas bases, nos bairros, a gente vai até as mulheres. Né? Antonieta, é isso que eu quero saber. Eu quero aproveitar todo esse seu conhecimento, toda essa sua vivência, essa sua experiência, o fato de você estar à frente aí há tanto tempo. Eu tenho certeza que nós temos muito a aprender com você, mas eu vou dar aquela paradinha, vou chamar o intervalo e a gente já volta. Então fiquem aí paradinhos, que é bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje nesse programa especial, recebendo alguém muito especial. Como eu falei antes de terminarmos o bloco anterior, estou muito feliz e honrada com a sua presença, de você estar aqui podendo transmitir todo o seu conhecimento, toda a sua vivência à frente de várias instituições, à frente desse movimento, entendendo muito bem o que é o dia a dia de uma pessoa negra ou preta. Negra e preta, eu acho que... É a mesma coisa para você? Os adjetivos, isso é muito questionado. Só os adjetivos que denotam inferioridade que a gente não utiliza. Eu sou uma negra preta de pele preta, entendeu? Outra pode ser negra de pele mais clara que a minha. Mas isso é irrelevante na sua percepção? Na verdade, o sentido pejorativo, os adjetivos que denotam inferioridade, eu sou negra assim, agora a safada, a porcaria, a ladra, isso não. Aí assim, entender a negritude, se entender como cidadã negra é muito importante. Por isso que a gente criou um Centro Cultural Casa das Pretas, justamente. É isso, eu também quero falar sobre isso, tem muita coisa. E a Casa das Pretas, né? Sim. Como é que é o dia a dia, a rotina, como nasceu? Conta pra gente. Como é que funciona? Então, nós somos um grupo de mulheres negras, né? Temos pessoas cis, mas temos pessoas trans também. Mulheres negras trans dentro do Instituto hoje trabalhando. Somos um grupo de mulheres. E como todo grupo de mulheres, quando você discute num coletivo, né? No movimento, quando ia falar, acabava a reunião. Vamos deixar para a próxima, vamos discutir a pauta na próxima. E aí, nós mulheres negras somos inteligentes, com certeza, né? Sabemos o que queremos, sabemos da dificuldade porque passamos. E aí, em 2002, eu já militava no movimento negro, meu pai fundou o movimento negro no estado de Mato Grosso, e aí a gente resolveu fazer essa discussão. E aí sentamos um grupo de mulheres e resolvemos criar o Imune, resolvemos criar um grupo de mulheres. No dia surgiu a palavra imune, mas não pensando no sentido do Instituto, pensando no sentido da imunidade, de estarmos imune a toda forma de violência, de buscarmos aí parceria para diminuir a violência e agregarmos outras mulheres. E aí,
deu certinho, ficou Instituto de Mulheres Negras do Mato Grosso, Imune. Olha entendeu? só! E aí deu tudo certo. Mas a gente não pensava, poxa, a gente pensava naquele momento em trabalhar, em agregar as mulheres. Fazer algo. Fazer algo que a gente já sentia que não estava legal. Sim. Eu já vinha de um trabalho com um grupo de mulheres há quase 20 anos, com crianças e adolescentes no fundo da minha casa, em 10 bairros da cidade, né? A gente tinha um grupo de dança, nós trabalhávamos a divulgação da cultura negra através da dança, para diminuir a discriminação e também para poder dialogar com as meninas negras, para que elas tivessem autoestima. Lógico. Isso foi muito bom. Isso tudo vocês podem encontrar no nosso livro, Imune, Memória, Identidade e Resistência, no nosso Olha que website. legal, você não trouxe gratuito, pra esqueci de gente. trazer. Não, nós vamos colocar aí. Foi lançado agora, tá novinho, tá fresquinho, tá muito bem aceito. E tem um relato das meninas. E aí, nesse livro também, a gente já conta um pouco da nossa trajetória. Ele também conta, a gente fala das matriarcas em memória, das matriarcas vivas. A gente conta como que foi essa trajetória de lá para cá. Porque quando a gente trabalhava só com dança, as pessoas viam só as meninas bonitas, elas são lindas. E não via que a gente, além de bonita, a gente tinha um conhecimento, tínhamos muito que ajudar, tem muitas outras qualidades. As qualidades, né? E aí a gente precisava mostrar um pouco disso. E aí a gente deixou a dança um pouquinho de lado, né? E fomos deixando a dança aos poucos. Hoje em dia tem oficinas, mas a gente queria mostrar quem somos, para que viemos e o que nós podemos contribuir. E isso o Imune tem feito, né? Com as suas rodas de conversa. Entender para as pessoas de casa que as mulheres negras, as mães negras hoje, né? Elas saem, quando seu filho sair de casa, a preocupação é imensa. Será que ele vai voltar? Porque de 23 em 23 minutos se morre um jovem negro no Brasil. De 23 por dia e 23 mil por ano. De 23 em 23 minutos morre-se um jovem negro no Brasil por arma letal. Ou seja, daqui a 23 minutos está morrendo um jovem por arma letal, um jovem negro nesse país. 23 por dia e 23 mil por ano. Você vê que é um preconceito maquiado que nós vivemos, não é verdade? Maquiado. E aí é o seguinte, e você não precisa ir longe, sabe? Aqui mesmo em Chapada, né? Quando mataram um jovem, estava na porta do banco esperando, com o primo, não tem passagem pela polícia, nunca. Estava numa moto esperando o primo. Primeiro tomou 5 tiros, depois foram saber quem que era um jovem da comunidade. E quem viu, quase ninguém viu falar sobre isso. O silêncio, como dizia Martin Luther King, o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente precisa ainda compreender que o Brasil é racista, por isso existe uma lei contra o racismo. Mas a gente precisa combater o racismo e tem várias formas de combater o racismo. Principalmente, que eu digo, é um processo de consciência. Então, eu estou aqui, você está aí, as pessoas estão em casa nos escutando. É dizer para as pessoas que não comungam com esse processo, que não concordam com o racismo, sabe? Que querem combater, que elas podem no seu espaço de trabalho, não permitindo que o racismo se perpetue no seu meio, sabe? Usando toda a sua forma, a sua influência para dizer para os seus filhos, para que ele não discrimine, para que ele também ajude a combater o racismo. E aí essas pessoas a gente chama das pessoas do bem. E essas pessoas também elas já existem há muitos anos. A gente tinha os abolicionistas desde a época da escravidão. E a gente precisa compreender o racismo, que a gente está num país estruturado. E aqui em Cuiabá, a gente precisa entender também que chega aí, junto com isso, uma outra questão que é séria, que é a xenofobia. Porque o racismo agregado à xenofobia é a aversão ao estrangeiro. E a gente tem um número grande de imigrantes haitianos, né? É verdade. Que sofrem com o processo também de discriminação. Temos uma comunidade africana também aqui, mas a comunidade africana, a maioria veio por um programa chamado Programa PEC-G, que aqui no Mato Grosso não tem mais, que eles fazem o vestibular, é um programa do Brasil com o continente africano, mas só com os países que falam língua portuguesa. Sim. E a gente tem no nosso instituto 2 professoras, a professora Lídia de Ju e a professora Silvina Jana, que são formadas no projeto PEC-G, letras português, francês, também já deram aula na política do imigrante durante 7 anos aqui nas escolas estaduais, né? Leveu Gildo de Mello, Sejalmira. Esses imigrantes, eles têm todo
todo o processo de exclusão muito mais acirrado que a gente, muitas vezes, né? Sim. Mas é isso. Dizer que o Instituto está aberto, nós temos nosso Instagram, que é o Centro Cultural Casa das Pretas. Vamos colocar o Instagram aí para as pessoas se aproximarem da Casa das Pretas, terem conhecimento do trabalho. A gente trouxe 5 pessoas de fora, né? 5 mulheres, né? Da Rede de Mulheres Negras da Bahia, da Casa da Mulher Negra da Bahia. Nós trouxemos as pessoas, três companheiras da Renafro, né, para trabalhar a saúde da Rede de Religião de Matriz Africana e Saúde, para discutir a saúde dos povos de religião de matriz africana. Né? Trouxemos as mulheres da rede, do Levante Feminista contra o feminicídio, né, para a gente discutir a questão do feminicídio e das violências contra a mulher. E agora a gente está trazendo, agora dia 25, nós vamos ter Pretas no Poder. A gente vai ter o encontro das mulheres negras no Centro Cultural Casa das Pretas, bem em frente à Praça da Mandioca. É facinho de achar, né? Às 19 horas. E esse encontro, né? Pretas no Poder, nós vamos ter lá as nossas vereadoras, né? Vamos ter a professora doutora Ângela Maria, vamos ter a professora Messa Gonçalina Eva, que é quilombola. A gente vai ter aí um encontro das pretas, né? Pretas no Poder. Nós vamos ter uma deputada do Rio de Janeiro, olha, né? Que legal. Zângela, que foi assessora da deputada Marielle, da vereadora Marielle Franco, sim, né? Que vai discutir também Pretas no Poder. É o momento da gente chamar você para sair de casa um pouquinho. Deixa o companheiro, deixa a criançada lá discutindo em casa, assistindo televisão, vem com a gente, vamos discutir, vamos falar sobre as nossas mazelas, vamos falar sobre as nossas vitórias, sobre as nossas conquistas. Com certeza. E vamos planejar, vamos propor, vamos aquilombar para que a gente possa mudar essa realidade que está aí. Maravilhosa. Entendeu? Olha, eu adorei nosso bate-papo. Eu quero me aproximar mais desse movimento, dar visibilidade. Quero participar também desse encontro, que eu achei sensacional. Trazer essas mulheres aqui também para a gente conversar mais. E lógico que você já está convidada a voltar aqui em nosso programa. Adorei esse bate-papo. Muito está sendo feito, mas ainda temos muito a fazer, não é verdade, Antonieta? Com certeza. E, assim, dizer que só antes a gente finaliza com o Samba das Pretas, tá? Na Praça da Mandioca, no dia 25. Mas dizer que tem muito... Dia 25? Dia 25 do 11. Do 11. Agora, quinta-feira, lá na praça, lá no Centro Cultural Casa das Pretas, vai ter as Pretas no Poder. Ai, depois que acabar... Já agora começa essa semana. Depois da manhã. A hora que acabar... A hora que terminar a nossa roda, a gente vai lá também fazer essa coisa do bem viver, né? A gente vai ter uma parceria aí com a Mídia Ninja e com tantas outras mulheres e vai ser muito legal. Mas é bom falar para vocês que a gente tem assessoria jurídica no Centro Cultural Casa das Pretas. Quem precisar, as mulheres que precisam, pode ir lá. A gente tem um salão afro. Olha que né? legal. Você quer fazer trança, quer arrumar o cabelo, a gente tem um salão afro. Nós temos uma sala de exposição e temos uma exposição que está lá, né, de representação hoje, né, de representação dos orixás, mas a gente tem várias exposições que vão passando itinerante, vão chegando com artistas da cidade. Nós temos uma agenda incrível, porque tem muitos companheiros da cultura e já agradecendo todos os meninos, as pessoas que são envolvidas com a cultura, que têm abraçado o Centro Cultural Casa das Pretas, né, e isso é muito importante. Tenho vários companheiros, Jean Moura, Keiko Kamura, a galera do Coletivo Quariterê, a galera do Coletivo Negro da Universidade. Olha que legal, então são tantas, importante. né? O pessoal da associação lá do SENSC, da Mãe Nilce. Nós temos muita gente que contribui para que isso continue. Dizer que cresça, não é, Antonieta? E que cresça. E a gente está aí contando com vocês. Acessem nosso Instagram. Lá no nosso Instagram tem o nosso livro. É gratuito. Pode ir lá acessar, ler. Livro, viu? Vou trazer, sim, vai lá. Ter mais conhecimento. E é isso. E eu quero deixar aqui para vocês uma coisa que meu pai deixava. Eu gosto de passar, porque meu pai morreu há 32 anos, fumou 32 anos que vem, e ele deixou uma poesia, né? Eu gosto de terminar com essa poesia do meu pai. Por favor. Que diz o seguinte: vivo clamando justiça e meu peito acalenta. Forte vontade de ser,
bandeira de resistência. Eu nasci com o céu, com a chuva, com o sol. Se luto, não é contra povo, contra credo, contra irmão. Eu luto contra o racismo, o pai da desunião. Racismo que traz a fome, ganância e desamor. Racismo filho da guerra, verte sangue e traz a dor. Racismo que faz o homem negar sua identidade, esquecendo a sua origem, raiz e maternidade. Poema Minha Luta, deixado por Geraldo Costa, a gente não sabe o autor original. Modojumbaxé é uma linguagem em Iorubá, que quer dizer que Deus esteja com vocês. Olha, muito obrigada por esse bate-papo, eu adorei a sua presença e logo a gente já marca a próxima. Com certeza. Muito obrigada. E é nesse clima que nós finalizamos o programa de hoje, Elga e você. Mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já dar a sua sugestão? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista sensacional e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.